Olá, pessoal. Nossa aula sobre probabilidade. Vamos então iniciar nossa aula. Bem, inicialmente temos uma definição, que é a importância da probabilidade, se a gente pensar na área da administração, é justamente a tomada de decisão, tá? De forma matemática, seria dizer que ela estuda a chance de um determinado evento acontecer, tá? Mas se nós levarmos para o lado da administração, é somente tomada de decisão, né? Pode haver outros, mas o principal mesmo é tomada de decisão. Bem, trabalha com uma coisa chamada, me refiro diretamente ao contexto, né, da probabilidade, em que você tem aí algumas coisinhas, né, alguns termos, como evento, espaço amostral, evento equiprovável, tá? E também temos aí a situação de você dizer um determinado percentual, no caso vai ser entre desculpa, entre 0 e 1, ou uma porcentagem que está entre 0 e 100. Então, é calculado com base na razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Vamos então adiante. Mas o que é exatamente probabilidade? Ela, basicamente, ela vai tentar entender, verificar basicamente quais são as chances reais de alguma coisa acontecer. Ela vai estudar o comportamento desses eventos, tá? Um exemplo disso bem recente foi a situação de uma pandemia, né, a nível mundial. Então, realizavam-se estudos para exatamente saber o quanto que iria alcançar a humanidade, a quantidade de pessoas que estariam sendo transmitidas, né, ou contaminadas, e como seria o comportamento dessa transmissão, né? Então, foi feito isso mediante o estudo da probabilidade. Um exemplo mais simples, né, quando se utilizam os dados, tá? E aí você tem toda uma concepção de espaço, né, de evento e experimento. Tá? A gente vai ver isso com calma aqui. Bem, inicialmente, experimento aleatório. É aquele que gera um resultado imprevisível. Então, se você jogou um dado, vai aparecer um, se jogar outra vez, pode aparecer um ou não, né? E se jogar uma outra vez, de novo, né? Talvez sim ou não. Então, uma coisa imprevisível, você não tem certeza que se na primeira jogada foi um, na segunda vai dizer com certeza que vai acontecer um e depois um outro um. Então, é uma coisa aleatória. Espaço amostral é basicamente o local em que as coisas estão acontecendo. Se você imaginar, vamos imaginar um campo de futebol. Temos ali o estádio, mas aquelas pessoas estão só assistindo. O local mesmo em que as coisas vão acontecer é numa área lá restrita do campo de futebol, e aquele espaço ali entre que está os jogadores reservas, o técnico do time, né, os juízes, então aquela região ali em que as coisas estão acontecendo. Se nós imaginarmos em termos de números, seria você dizer assim, olha, o espaço amostral do dado é de 1 a 6, é ali onde os números vão aparecer. O espaço amostral do alfabeto, especificamente as vogais, então é só 5, né? Então você especifica as coisas que só podem acontecer o que está ali, tá? Bem, e elemento, né, que pertence ao espaço amostral? Se vamos voltar para o campo de futebol, o espaço amostral, digamos, aquela área ali do goleiro, né? Então, somente o goleiro daquela região ali pode pegar a bola com a mão, por exemplo, né? O início da partida ela tem que começar, né, bem no centro, então ali é outro espaço, né, no campo de futebol, e assim por diante. Se a gente pensar, digamos, em moedas, né, temos aí uma moeda que você joga, tem um lado chamado cara e outro chamado coroa, então um dos lados, né, por exemplo, coroa, né, ele é uma espécie de um elemento do espaço amostral que é composto por dois, que é o cara e o coroa, ou o cara e a coroa, né. Bem, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, tá? Então aí você pode dizer assim, do jeito que está aqui no slide, esse evento pode ser representado utilizando essa anotação de conjunto, ou seja, por letras maiúsculas, né? E assim por diante. Se você pensar em evento lá, voltando para o espaço amostral do campo de futebol, vamos imaginar, né, onde acontece o gol. O gol não acontece no centro do estádio, né, no centro do campo de futebol. Onde que acontece? Acontece na região do gol, né? É ali que acontece, porque ali tem uma trave, ali tem um goleiro, então é ali um evento que vai acontecer possível gol, tá?
Ali é aquela região, tá? Não vai se fazer gol em outra região que não seja lá no espaço lá da trave do adversário. É ali que é evento chamado que pode acontecer gol. Ahn, Outro exemplo aqui, por exemplo, se você pensar em todos os estados do Brasil, se você disser assim, quais são os estados do Sul? Tem vários, mas você focou um evento só chamado Estados do Sul. Aí você vai dizer Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Outro evento usando os estados do Brasil. Quais são os estados que começam com a letra S? Aí você falar Santa Catarina, Sergipe, São Paulo. Pronto. Aí outro evento. Evento certo é aquele que você diz assim, ó, é 100% de chance de ocorrer. Vou voltar para o campo de futebol, né? A partir do momento que começa o jogo, né? Você pode dizer com certeza vai ter drible. Pronto, né? Vai acontecer algum drible. Gol, não sei. Mas o certo é que alguém vai driblar alguém, alguém vai, né, jogar em si, né? Então, você pode dizer assim, tudo certo, não teve problema nenhum. É 100% de tá toda a situação propícia para o jogo. Então é 100% de chance de ocorrer algum drible. Vai acontecer, tá? É a mesma coisa que você pegar um dado, né? Tem 6 lados, né? Então você dizer assim, olha, um dos lados vai, se eu jogar para cima, vai aparecer, né? Vai ficar a parte de cima. Então pode dizer que é certeza de acontecer. Uma coisa impossível de acontecer é quando você diz assim, olha, nunca vai aparecer o número 7 se eu jogar para cima um dado, porque o máximo dele é 6, tá? Então inventa impossível. Pode dizer assim, olha, nunca vai acontecer um jogo em que eu tenho um placar de 150-0. Impossível. 150-0 seria mais de um gol por minuto, porque temos 90 minutos, entendeu? Então, impossível de acontecer. Cálculo da probabilidade, né? Temos aí a base do cálculo, que seria a probabilidade do evento A igual ao número de elementos do conjunto A sobre o número de elementos no conjunto. E aí, baseado nessa fórmula, você pode dizer o seguinte, que quando a probabilidade de A é igual a zero, então uma coisa, esse evento é impossível. Se for igual a 1, então ele é evento certo. E aí eles costumam utilizar muito essas coisas com exemplos, com dados, com bolas, com cores, e aí o formato é o mesmo. Qual é o único objetivo disso? É só para realmente ver a sequência do raciocínio de quem está lendo, para compreender o que está acontecendo. Porque essas questões são muito comuns em concursos e algumas pessoas, né, elas perdem a sequência do que está acontecendo. E aqui temos um exemplo, utiliza-se a fórmula e aí está o percentual 48%. Temos aqui, no caso, a letra A, que são brancas, e aí quer saber o total de o percentual de não brancas, então está 52%. Espaços amostrais equiprováveis, aqueles que são considerados que têm possuem a mesma chance de ocorrer, né? Então, por exemplo, você fazer um concurso, né, e a chance de você passar, né, e de quem está do seu lado passar é a mesma, né? Aparentemente, né? Tá todo mundo concorrendo, então todo mundo tem a mesma chance, mas aí o que vai decidir é o que ocorreu nas entrelinhas, né? O que cada um realmente fez para estudar para aquele concurso. Mas aparentemente, visualmente, todo mundo que está ali está todo mundo igual, certo? É a mesma coisa, vamos voltar agora lá para o estádio de futebol, quando dois times se encontram, basicamente a mesma chance, mas agora se a gente olhar as entrelinhas, vai dizer assim, olha, aquele time, né, tem melhores jogadores, já tem um histórico melhor, né, e assim por diante. Mas quando entram em campo, as chances são as mesmas, visualmente, né, aparentemente, tá? Então, se você olhar agora pelos dados, quando você joga um dado, a possibilidade de acontecer qualquer um dos números, né, todos eles têm a mesma chance de acontecer, certo? Então, é uma chance em 6, todos eles têm a mesma condição, a mesma chance de ocorrer, certo? Aí tem uns exemplos, outro exemplo, aqui tem umas tabelas com exemplos, né? Vamos ver um resolvido aqui, rapidamente só um, porque depois a gente vai ver outro assunto, do assunto de probabilidade. Questão 1. Em uma central de atendimento, se pessoas recebem, tá? Recebem senhas numeradas de 1 a 100 e uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha ser um número de 1 a 20? Aí, cálculo rápido. Essa, a resposta vai ser a letra C, né? Tá aqui, alternativa C, tá?
Um outro exemplo tem a questão 2 que vocês podem ver depois. Tá, vamos aqui ao outro assunto. Probabilidade de dois eventos sucessivos ou simultâneos. Qual é a concepção disso aqui? Isso aí se chama a fórmula de probabilidade condicional, tá? Quando ocorre isso daí, você está basicamente fazendo esse formato de fórmula aí que você tem nesse segundo exemplo, tá? Tem a fórmula lá condicional, então é uma espécie de variação, né, da fórmula original lá, que a gente tinha lá em cima, tá? Da probabilidade A. Então você tem aí uma variação, e aí esse A é a interseção B, que é a probabilidade de A sobre B, que multiplica a probabilidade de B, tá? Então eu utilizo essa fórmula diretamente, só substitui os valores e calcula-se. Aí aqui tem uma outra simplificação, e aqui tem um exemplo, tá? E aí tem, pergunta sobre a probabilidade de ocorrer coroa e número primo, e aí faz a especificação logo, verifica qual é o campo amostral, né, de todo mundo, e aí depois ele começa a resolver, tá? E aí tem as respostas aqui no final. Tem um exemplo 2 com letras, mas vamos adiante. Diferenças entre probabilidade e possibilidade. Bem, o que eu posso adiantar? Possibilidade, ele refere-se à capacidade de algo acontecer, se algo é possível, significa que não há impedimento lógico ou físico para que ocorra. A possibilidade é uma condição binária, é algo que algo é possível ou não é, tá? A gente pode dizer um exemplo, é possível que chova amanhã. Então, isso pode significar que não há nada que impeça a ocorrência de chuva, tá? Certo? Então, isso se chama possibilidade. Se refere à ideia de algo acontecer. Quando se fala de probabilidade, refere-se à medida quantitativa, então vamos falar de números, né? De quão provável é que um evento ocorra. A probabilidade é expressa em termos de porcentagem, né? Então, variando aí de zero, né? O impossível, até o 1, que é o certo. Em outras palavras, seria de 0 a 100, né? Aí a gente pode pensar no exemplo, né? A probabilidade de chover amanhã é de 70%. Já observem que se fosse possibilidade, só diria assim, é possível que chova amanhã, mas não diz números. Mas quando se fala de probabilidade, você está dizendo assim, colocando, já mudando o exemplo, coloca assim, a probabilidade de chover amanhã é de 70%. Então, isso fornece uma estimativa numérica da chance de chuva, baseado, obviamente, em dados meteorológicos, né? Então, esses dados, quando se fala de probabilidade, você está dizendo aí percentuais mesmo, tá? E quando se fala de possibilidade, você só diz assim, é possível, né? Mas não diz número nenhum, tá? Bem, adiante, nós temos isso que eu falei em outras palavras, tá? Aí tem exemplo dos dados, tá? Aqui, ó. Possibilidade de algo que pode acontecer, mas não é certeza. Pode ser que chova, mas não está dizendo número nenhum, tá? Ahn, vamos lá. Aqui, ó. Probabilidade parece, né? Do mesmo jeito que possibilidade é qualquer coisa que pode acontecer, só que o diferencial, né? É que você começa a dizer estimativas, né? 10% de ocorrer, 20% de ocorrer, 50%, 90%. Então, a probabilidade você não fala os números. É possível que chova amanhã. É possível que aconteça determinada coisa. Mas na probabilidade não. Você diz assim, 70% de acontecer isso aí, né? 90%, 0% de acontecer. Então, já muda, tá? Probabilidade condicional é quando uma coisa está dependendo da outra. Basicamente isso. Tá condicionado ao outro, tá? Vamos voltar lá para o campo de futebol. Tá todo mundo condicionado ao outro. A zaga tem que funcionar, o meio-campo tem que funcionar, o ataque tem que funcionar, nosso goleiro tem que funcionar. Tem que estar todo mundo em conjunto, porque se alguma das partes falhar, o time vai perder, né? Não adianta ter um ataque bom se o meio de campo não é bom. Ou não adianta nada se o ataque, o meio e a zaga forem bons, mas o goleiro, qualquer bola, mesmo que seria quase impossível de alguém não defender, e esse goleiro não vai defender, certo? A probabilidade condicional, ela vai presa a alguma coisa que tem que acontecer antes, né? Então, você pode pensar assim, se você
vai calçar seu tênis, primeiro você tem que calçar sua meia, tá? Então uma coisa presa à outra. Eu não vou colocar o tênis sem antes colocar a meia, certo? É, então existem várias coisas, né? Eu só vou fazer o carro funcionar se eu entrar no carro, né? Então lá eu vou usar chave, vou usar minha digital, né? Vou usar alguma senha, né? Para ligar o carro, é outra história. Mas eu só vou poder dirigir o carro se eu estiver dentro do carro, certo? Então, para eu dirigir, eu preciso também estar habilitado. Então, são coisas que estão presas a uma outra, tá? Aqui tem outros exemplos, mas vamos adiante, tá? Que eu quero falar aqui uma coisa, probabilidade e genética. Isso aqui é interessante, porque você pode, esses cálculos de meninos e meninas não é complicado, né? Mas o que é interessante, que eu vou colocar aqui na frente, depois vocês veem diretamente esses cálculos, mas o que é interessante em termos de é, aplicação é o que basicamente aqui começa, que se chama sistema ABO, que é justamente a verificação de qual a probabilidade de uma criança nascer com um determinado tipo sanguíneo. Nós temos quatro básicos, tá? É o A, o B, o O e o AB. E aqui tem uma coisa interessante, vou até aumentar. Aglutinogênios e aglutininas no sistema ABO. Isso aqui é interessante quando se fala de doação de sangue, tá? E também qual o tipo de sanguíneo, compatibilidade sanguínea para que o bebê possa nascer com saúde, né? Possa vir ao mundo, né? Sem nenhum problema. Isso pode trazer, no caso, até problemas maiores para essa mãe com esse bebê, inclusive podendo ter um aborto involuntário. Então, por isso que é necessário o período, né, que aquela mamãe possa fazer todo o processo de pré-natal. Aqui tem uma imagem mais bonita, mais organizada, em que vocês podem ver como é que as coisas podem funcionar. Temos as hemácias, temos anticorpos, e aí temos tipo sanguíneo AB e O. E aí vocês veem os anticorpos. Então quer dizer o seguinte, é possível que se os pais não têm compatibilidade sanguínea, esse bebê possa nascer, né, com algum problema. Sim, existe isso, tá? Inclusive nós temos aqui, né, alguma concepção melhor de como é que a coisa funciona. Temos aí, no caso, um doador, ele, no caso, o tipo O, ele pode doar para todo mundo. Pro O, pro A, pro B e pro AB. O A só pode doar pro A e pro AB. O B só pode doar para B e AB. E o AB só pode doar pro AB. Então, quem tem sangue O pode ajudar todo mundo, né? Quem A não pode ajudar todo mundo, quem tem B não pode. E o AB só ajuda ele mesmo. Então, essas coisas, caso haja necessidade e aceitação da pessoa para tomar esse transfusão de sangue, ela precisa do tipo adequado, né? Porque senão o corpo vai achar que aquele sangue é um intruso e se a pessoa já estava numa situação debilitada, ela vai ficar pior. Incompatibilidade sanguínea entre o casal, isso que eu já estava falando, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo, vou até aumentar aqui um pouco mais. No primeiro exemplo, uma que chama de incompatibilidade de RH, que é a mãe com tipo sanguíneo negativo e o pai com tipo sanguíneo positivo. Isso pode, no caso, o organismo, né, daquela mãe, ela começa a produzir anticorpos que podem rejeitar o bebê. Isso, né, algum tempo atrás, em razão do não conhecimento da medicina, que estava bem, vamos pensar assim, época medieval, coisa assim, os bebês, eles tinham um aborto involuntário, né, tinham as mães, por não terem uma medicina apropriada, por não terem até conhecimento, né, e aí muitos bebês morreram em razão disso. Hoje em dia não. Aquela mamãe pode receber uma injeção que vai produzir anticorpos, né? Para que ela possa ter aquele bebê. Um segundo exemplo, temos aí uma mulher com tipo sanguíneo O, e no caso o homem tipo AB ou AB.
Então, nesse caso aí tem uma situação mais branda, mas essa criança pode ter uma anemia leve, né? Então, pode apresentar também o que eles chamam de olhos amarelados. E esse terceiro exemplo, ele é muito teórico, tá? Não tem evidências. Mas, teoricamente, fala-se que é, por, por falta de compatibilidade, né, entre o sangue daquela mamãe e daquele papai, o, o corpo se protege para rejeitar o embrião. É como se fosse um ser que está ali e não devia estar. Faz um exemplo disso, professor. É como se você tivesse um grande jantar familiar e aparecesse alguém que não é da sua família. Então você rejeita, tá? Então seria de forma assim uma analogia assim bem direta seria isso. Bem, e aí nós terminamos, tá? Nossa aula basicamente de probabilidade é isso. Uma ideia, uma concepção geral de como é que exatamente ela atua, tá? Só lembrando, né, daquela questão de nós destacarmos, e eu vou falar novamente, a diferença entre possibilidade e probabilidade, tá? Deixa eu só retornar aqui ao comecinho, vou ser mais rápido aqui. Pronto. E aí, diminuir a nossa tela. E aí, só para nós destacarmos, tá? A diferença entre probabilidade e possibilidade. Possibilidade refere-se à capacidade de algo acontecer. A possibilidade é uma condição binária, é algo possível ou não é, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui. É possível que chova. Lembre-se que eu estou só dizendo, possível que chova. Mas isso significa que não há nada que impeça a ocorrência de chuva, tá? É possível que chova, mas eu não estou dizendo número nem nada. Mas a probabilidade não. A probabilidade é quando você começa a dizer números, né? Então, se refere à medida quantitativa, tá? Então, o comprovável que aquele evento ocorra. Você começa a dizer números, tá? E aí, tem o exemplo que eu coloquei foi a probabilidade de chover amanhã de 70%. Então, isso fornece uma estimativa numérica mesmo, um número, né? Então, a possibilidade não oferece números, tá? Só a capacidade de acontecer. E a probabilidade não. Você já está dizendo, vai, né, um percentual disso acontecer. E aí é exatamente a ideia da empresa. Nós vamos expandir nossa empresa, né, com a probabilidade de nós estarmos certos e nós termos lucro, certo? Então, falando de número. Enquanto se nós estivéssemos falando de possibilidade, eu diria assim, é, é possível que no ano que vem nossas filiais possam estar em mais 5 estados do Brasil. Pronto, falei. Mais um. Não disse se isso vai ser lucrativo ou não. Eu não estou falando que vai, em termos numéricos, né? Uma probabilidade disso acontecer. Eu só é possível, né? Não estou dizendo números assim, né? Possam definir mesmo para eu tomar uma decisão. Por isso que volta ao ponto inicial. A ideia de probabilidade é para você tomar decisão baseado em números que chegam próximo daquilo que você quer, próximo de 100%. Tá ok? Então é isso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado.